Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dicasinha para vocês aí referente a capacitores, tá, pessoal? Capacitor que a gente usa muito aí nos nossos ar-condicionados, né, nos compressores, motores do condensador, motores do evaporador. E a gente precisa, né, saber qual é o valor do capacitor de cada motor, né? Às vezes na especificação lá do motor ele já vem nos informando qual é o capacitor que cada motor utiliza, né, tanto nos motores quanto nos compressores. Mas às vezes a gente se depara com equipamento que já está em uso já há muito tempo, ele não tem mais as identificações, e até no próprio capacitor também você não vai conseguir verificar mais qual é o valor de capacitância dele, né? Igual nesse capacitor aqui, ó, eu consigo ver alguma coisinha nele aqui, mas eu não consigo saber qual é o valor do meu capacitor, tá? Eu não tenho mais identificação nenhuma, então eu não sei qual é o valor real do meu capacitor, né? Não sei se é de 50, de 35, de 40 microfarad. E eu tenho que saber qual é o valor desse cara aqui para eu poder estar efetuando a substituição dele lá no equipamento, né? Como eu falei, se o compressor tiver a identificação dele ainda ou o motor tiver a identificação, a gente consegue visualizar qual é o capacitor. Mas também não são todos os motores e compressores que vêm com essa identificação, e alguns já não tem mais essa identificação também. E se o capacitor tiver nessas condições aqui, aí dificulta mais o nosso trabalho. Então a gente tem que saber, né, qual é o valor do capacitor ou qual é o valor real dele na hora de efetuar o teste, tá? Porque às vezes eu tenho um capacitor de 50 microfarad, então ele pode dar mais de 50 ou menos de 50, porque na especificação dele vai estar lá 50 microfarad, mais ou menos 5%, então é 5% para mais, 5% para menos. Se ele tiver abaixo desses 5%, ele já não vai, né, fazer com que o nosso compressor ou o nosso motor funcione da forma correta, beleza? Mas eu preciso saber qual é o valor desse capacitor, mas não tenho um capacímetro e também não tenho um multímetro que efetue o teste de capacitância como esse multímetro aqui. Eu consigo de uma outra forma saber qual é o valor de capacitância aí do meu capacitor, e eu vou estar mostrando para vocês. Primeiro vamos efetuar o teste do capacitor com o meu multímetro. O meu multímetro aqui ele faz o teste de capacitância, tá? Vou colocar aqui, ó, na escala de capacitância, e a gente vai fazer o teste de capacitância aqui do nosso capacitor. Vou colocar as pontas de prova do multímetro aqui nos dois cabos do meu capacitor. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho. Então tá dando na casa aí de 26 microfarad. Beleza, pessoal? A câmera embaçou um pouquinho aqui. Deixa eu tentar focar para vocês verem melhor o valor de capacitância. Beleza? Vamos lá. 26, 27 microfarad. Beleza? Então vamos lá. Eu já sei, através do meu instrumento, que o valor de capacitância do meu capacitor está em 26 microfarad, tá? Eu só fiz esse teste com o instrumento para a gente verificar qual é o valor dele e para ver se o nosso teste vai dar certo ou não. Beleza? Então eu não tenho o meu multímetro que faz o teste de capacitância e também não tenho o capacímetro. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu capacitor, tá? Vou pegar meu capacitor, vou ligar meu capacitor aqui nesse disjuntor, onde eu tenho 220. Vou alimentar meu capacitor com 220. Beleza? Vamos lá. Teste bem simples, tá, pessoal? Bom, liguei aqui o meu capacitor no 220. Beleza? O que a gente vai fazer? Eu não tenho um multímetro que faz o teste de capacitância, mas no mínimo quem trabalha com refrigeração tem que ter um alicate a perímetro, né? Então a gente tem que ter um instrumento para efetuar o teste de corrente. Vou colocar aqui, ó, na escala de corrente elétrica, beleza? E a gente vai fazer o teste de corrente no nosso capacitor, energizando ele com 220. Ok? Vamos lá. Deixa eu virar para o outro lado aqui que fica mais fácil, né? Colocar o alicate amperímetro aqui entre o cabo do capacitor, né? Vamos verificar a corrente do nosso capacitor. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho. Eu tenho uma corrente aí de 2,2 ampere, tá, pessoal?
Vamos arredondar aí para 2.2. Beleza? Então eu energizei meu capacitor com 220, verifiquei a corrente elétrica do meu capacitor, onde eu obtive um valor de 2.2 ampere. Como que a gente vai verificar agora qual o valor de capacitância do nosso capacitor? A gente vai fazer um cálculo, onde a gente vai querer descobrir qual é a capacitância, tá? Vamos lá. E eu vou ter uma constante, tá, pessoal? Deixa eu fazer mais lá embaixo aqui, que eu acho que ficou muito em cima. Vamos lá. Eu vou ter uma constante, e essa constante, o valor dela é de 12, tá? E vou multiplicar essa constante pelo valor da corrente encontrada, que foi 2.2 ampere. Beleza? Então eu tenho aqui a minha constante, tá? Eu tenho aqui a minha constante e aqui eu tenho o valor de corrente obtida no meu capacitor. Beleza? E agora a gente vai multiplicar esse valor e vamos ver de quanto que é o nosso capacitor. Vamos lá. Deixa eu zerar aqui. Aqui, ó. Deixa eu focar. 12 vezes 2.2 ampere. Eu tenho um valor de capacitância de 26.4 ampere, tá, pessoal? Um valor bem próximo aí do valor que a gente obteve no teste de capacitância com o nosso capacímetro do nosso multímetro. Então, vocês podem ver que usando a constante 12 vezes a corrente obtida no capacitor através do amperímetro, a gente obteve o valor quase que exato aí do nosso capacitor. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que a gente consegue identificar qual é o valor de capacitância do nosso capacitor, sem a gente ter um multímetro que faça o teste de capacitância ou um capacímetro, tá, pessoal? O capacímetro sempre é o mais indicado para efetuar teste de capacitor, mas quando a gente não tem, ou a gente utiliza lá o multímetro, né, que a gente tenha a escala de capacitância, ou a gente faz dessa forma, verificando a corrente do capacitor, energizando ele com 220. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado de mais essa dica. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos para que a gente possa compartilhar mais conhecimento com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!